Você já parou para pensar que talvez as pessoas que mais te elogiam, que mais te admiram, não conhecem quem você realmente é, apenas a versão que você aprendeu a mostrar? Talvez você seja aquele que sempre tem uma palavra certa, um sorriso pronto, tá tudo bem automático na ponta da língua, mas que quando fecha a porta do quarto, sente um vazio que não combina com a imagem que você sustenta. E se eu te dissesse, com toda sinceridade, que grande parte do peso que você carrega hoje não vem apenas dos problemas da vida, mas do esforço constante para manter máscaras que Deus nunca te pediu para usar? Tem gente cansada de viver, mas se fosse honesta, admitiria que está cansada mesmo de interpretar um personagem. Cansada de ser o filho perfeito, a esposa sempre forte, o irmão sempre espiritual, o líder sempre firme, o crente que nunca fraqueja, o profissional que nunca erra. Cansada de ser aquilo que os outros esperam, enquanto dentro da alma existe um conflito silencioso. Se as pessoas soubessem quem eu sou de verdade, ainda ficariam ao meu lado, ainda me respeitariam, ainda me chamariam de homem de Deus, mulher de Deus? Hoje nós vamos falar exatamente sobre isso. Removendo as máscaras da vida, você não é quem finge ser. E eu já quero te avisar, essa não vai ser uma mensagem confortável, mas pode ser uma mensagem libertadora. Porque Deus não trabalha com a versão editada de você. Deus não lida com o personagem que você construiu. Ele lida com o coração real, com a verdade que nem você gosta de admitir. E enquanto você insistir em viver mascarado, algo dentro de você sempre vai estar desalinhado. Talvez você já tenha usado essa frase, eu sou assim mesmo, mas no fundo você sabe que nem você aguenta ser assim. Você fala o que não queria, promete o que não cumpre, prega o que não vive, posta o que não sente. E em algum momento da noite, no fundo do travesseiro, essa pergunta aparece como um sussurro incômodo. Quem eu sou? Quando ninguém está olhando. Não é sobre como você se apresenta no culto, na célula, no trabalho, no Instagram. É sobre quem você é na frente de Deus, com o rosto descoberto, sem performance, sem maquiagem. A Bíblia fala de algo muito profundo em 2 Coríntios 3. Paulo lembra de Moisés, aquele grande líder que subiu ao monte, falou com Deus, desceu com o rosto brilhando. A glória de Deus estava estampada na pele dele. Era algo visível, incontestável. O povo não conseguia nem olhar diretamente para ele. Então Moisés coloca um véu sobre o rosto. Num primeiro momento isso faz sentido. Era uma forma de proteger o povo daquela glória intensa. Mas acontece algo sutil. Com o passar do tempo, aquele brilho começa a se apagar. A glória vai se desvanecendo. E mesmo assim, o véu continua lá. Moisés já não precisava mais daquele véu, pelo menos não pelo mesmo motivo. O brilho não era mais o mesmo, mas o véu permanece. E aqui está a imagem espiritual que nos atravessa. O véu vira uma espécie de máscara, uma forma de preservar uma imagem, uma forma de não deixar o povo perceber que o brilho não era tão forte quanto antes. Você entende? O problema não era a glória, era o apego à imagem da glória. Quantas vezes isso acontece com a gente? Você já viveu momentos de intensa presença de Deus, já chorou na presença do Senhor, já sentiu o coração queimando, mas, com o passar do tempo, o fogo foi diminuindo, o brilho foi se apagando, a intimidade foi sendo substituída por costume, por ativismo, por correria. Só que, por fora, você deixou o véu. Você continua falando bonito, dando respostas espirituais, usando as palavras certas, mantendo a postura. Você não quer que percebam que o brilho já não é o mesmo. Então, em vez de voltar para a presença, você reforça a máscara. É por isso que Paulo diz que na antiga aliança um véu permanece. Mas em Cristo esse véu é tirado. E ele afirma algo poderoso.
Todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Ou seja, o plano de Deus não é que você viva escondido atrás de véus, mas que você viva com o rosto descoberto, sendo transformado de verdade, de dentro para fora. Mas, sejamos honestos, não é assim que a maioria de nós vive. Em vez de rosto desvendado, a gente vai colecionando máscaras. Máscara da piedade, máscara do orgulho, máscara da hipocrisia, máscara da duplicidade, máscara da falsa humildade, máscara da justiça própria, máscara da hipersensibilidade, máscara do ativismo. E o mais perigoso é que muitas dessas máscaras têm forma de virtude cristã, por isso enganam tanta gente, inclusive a nós mesmos. Talvez você use a máscara da piedade. É aquela que faz você parecer mais espiritual do que realmente é. Não é que você não ame a Deus, você ama, mas você se acostumou a interpretar um personagem. O crente que sempre sabe o versículo certo, que sempre tem resposta para tudo, que nunca admite fraqueza. Você fala de um nível de intimidade que já foi real, mas hoje é só memória. E em vez de admitir, eu me afastei, eu esfriei, eu preciso voltar, você tenta sustentar a imagem de que continua no mesmo nível. A máscara da piedade cria distância entre aquilo que você prega e aquilo que você vive. E quanto maior essa distância, maior o peso que você sente. Talvez a sua máscara seja o orgulho. Você não suporta admitir que errou, que fracassou, que caiu. Você se compara com os outros e no fundo pensa, eu não sou tão ruim assim. Eu não faço o que fulano faz. Eu não caí como ciclano caiu. Você não verbaliza, mas o coração está cheio de autoconfiança. É a mesma lógica de Israel dizendo, tudo o que o Senhor falou, nós faremos. Como se fosse possível obedecer a Deus na força do próprio braço. É Pedro afirmando, ainda que todos te abandonem, eu nunca te negarei. E pouco tempo depois, negando Jesus 3 vezes. O problema da máscara do orgulho é que ela faz você acreditar que não precisa da graça, que dá conta sozinho, até o dia em que tudo desmorona. Talvez você esteja escondido atrás da máscara da hipocrisia, não no sentido de alguém que odeia a Deus, mas de alguém que aprendeu a atuar. Você sabe exatamente como falar, como se comportar, como reagir. Você se acostumou a ser o forte da família, a referência do grupo, o exemplo da igreja. Só que quando está sozinho, você sabe que muita coisa não bate. Você condena no púlpito aquilo que permite no privado. Você aponta o pecado dos outros com firmeza, mas minimiza o seu. Com os outros você é duro, consigo mesmo é tolerante. Você enxerga facilmente a falha alheia, mas fica cego para a sua. Como Davi diante da parábola de Natã, indignado com o homem rico injusto, sem perceber que aquele homem era ele mesmo. Talvez a sua luta seja com a duplicidade. Por fora, você se vê como alguém apenas firme, convicto, zeloso, mas se olhar bem fundo, vai perceber que muitas vezes aquilo que você chama de convicção é, na verdade, preconceito. Aquilo que você chama de respeito próprio é orgulho ferido. Aquilo que você chama de luta pela vida é ganância. Aquilo que você chama de ira santa é temperamento descontrolado. A máscara da duplicidade se sustenta com autojustificativas. Eu posso até ter esse problema aqui, mas pelo menos não sou como fulano. E assim você continua sem tratar a raiz. Talvez a sua máscara seja a falsa humildade. Por fora, você se diminui o tempo todo. Eu não sei fazer nada. Eu não tenho dom. Eu não sou capaz. Eu sou o pior de todos. Parece humildade, mas muitas vezes é outra forma de orgulho. Porque no fundo, você continua com o foco em si mesmo. A humildade verdadeira não é falar mal de si. É sair do centro e colocar Deus no lugar certo. É reconhecer a própria limitação sem negar aquilo que Deus colocou em você.
A falsa humildade, ao contrário, vive oscilando entre se diminuir demais e se ofender quando não é reconhecida. Talvez você viva com a máscara da justiça própria. Você mede espiritualidade por aparência externa, roupa, jeitos, usos e costumes. Você olha para quem não veste como você, não fala como você, não age como você e conclui no seu coração: esse aí não é tão crente quanto eu. Só que Jesus foi duro com esse tipo de postura. Ele falou de copos limpos por fora e sujos por dentro, de túmulos caiados, bonitos por fora e podres por dentro. A máscara da justiça própria faz você se sentir superior aos outros, enquanto seu coração permanece distante da verdadeira santidade. Talvez a sua máscara seja a hipersensibilidade. Qualquer correção te fere. Qualquer divergência te ofende. Se ninguém te cumprimenta do jeito que você espera, já pensa em sair da igreja. Se não te chamam para algo, você logo conclui: não sou valorizado, não me amam aqui. No fundo, você não suporta ver alguém sendo honrado mais do que você. Como Saul, ouvindo as mulheres cantando: Saul matou milhares, Davi dezenas de milhares, e surtando por dentro porque não admitia ser menor. A máscara da hipersensibilidade coloca você no centro, sempre medindo o mundo pela forma como o tratam. Talvez você viva atrás da máscara do ativismo. Você precisa estar sempre fazendo algo, servindo, organizando, liderando, resolvendo. Se não está ocupado, se sente inútil. Sua identidade está colada ao que você faz para Deus, não em quem você é em Deus. Qualquer convite ao silêncio, à solitude, a oração mexe com você. Você é como Marta, ocupada, ansiosa e irritada porque Maria não ajuda, quando na verdade Maria escolheu a melhor parte, estar aos pés de Jesus. O ativismo pode ser só uma forma bonita de fugir de si mesmo, de não encarar o coração, de não ouvir o que Deus quer tratar lá dentro. E talvez, enquanto ouve tudo isso, você esteja pensando: eu até vejo essas máscaras nos outros, mas em mim, não sei. Se essa é a tua reação, eu preciso te dizer com amor: esse é um dos sinais mais perigosos. Porque o estágio mais avançado da cegueira espiritual é achar que não há problema nenhum. Quando você acredita que não tem nada para ajustar, você não busca cura, não busca restauração. Mas a verdade é que todos nós, em algum nível, precisamos que Deus arranque máscaras que colamos ao rosto e já confundimos com a nossa identidade. Agora, a grande pergunta é: se todos nós usamos máscaras, como elas são removidas? Como sair dessa vida de personagem e entrar numa vida de autenticidade diante de Deus? A resposta não está na força de vontade, nem em promessas de a partir de hoje serei diferente, feitas na emoção do momento. A resposta está naquilo que Paulo disse: quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. A primeira coisa é uma experiência real com Jesus, não apenas com a religião, nem apenas com o ambiente da igreja, mas com o Cristo vivo que tira véus. Converter-se ao Senhor não é apenas mudar de comportamento, é mudar de centro. É sair do trono da própria vida e deixar que Jesus ocupe esse lugar. Enquanto você estiver tentando sustentar uma imagem, você nunca vai conseguir ser transparente. Mas quando você olha para a cruz e entende que ali Jesus está lidando com o teu pecado real, com a tua culpa real, com a tua sujeira real, algo muda. Você não precisa mais fingir perfeição, porque a sua justiça não está em você, está em Cristo. Você não precisa mais manter a máscara da piedade, porque a sua aceitação não vem da sua performance, vem do sangue de Jesus. Mas não para por aí. Paulo diz que onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Liberdade de quê? Liberdade do pecado, claro, mas também liberdade da aparência, liberdade da necessidade de impressionar, liberdade da prisão da opinião alheia, liberdade de viver encenando.
O Espírito Santo entra na vida do crente justamente para fazer essa obra. Arrancar cascas, desfazer personagens, quebrar defesas falsas, expor o que precisa ser transformado. E isso, muitas vezes, dói. Sabe por que dói? Porque nós nos apegamos às máscaras. Elas nos protegem, nos dão sensação de controle, nos ajudam a evitar rejeição. Tirar a máscara nos deixa vulneráveis. Por isso, tanta gente prefere continuar escondida. Mas Deus não transforma aquilo que você insiste em esconder. Deus não cura aquilo que você disfarça. É por isso que o texto diz que, com o rosto desvendado, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Não é com o rosto coberto, é com o rosto nu. Não é se protegendo, é se expondo diante de Deus. Isso significa que Deus vai te chamar para momentos de profunda honestidade, momentos em que você vai precisar admitir: Senhor, eu prego algo que ainda não vivo totalmente. Eu aparento uma fé que às vezes não tenho. Eu falo de perdão, mas guardo mágoa. Eu canto sobre entrega, mas continuo obcecado em controlar tudo. Eu digo que confio em Ti, mas vivo angustiado com o amanhã. E em vez de fugir desses confrontos, você vai precisar permanecer neles, deixando o Espírito Santo ir até a raiz. Esse processo é gradual, de glória em glória. Você não tira todas as máscaras de uma vez. Deus nem faz isso, porque talvez você não suportasse. Ele vai iluminando uma área, depois outra e outra. Em um momento, Ele toca na sua vida emocional, te convidando a parar de fingir que está sempre bem. Em outro, toca nos seus relacionamentos, mostrando pessoas com quem você só mantém vínculos por interesse, por aparência. Depois, toca nas suas motivações, expondo que muita coisa para Deus era, na verdade, para ser visto, reconhecido, aplaudido. Tudo isso é graça, é o Espírito te libertando. Mas existe algo que você precisa decidir. Você quer mesmo viver sem máscaras? Porque isso vai mexer no seu orgulho, vai mexer na sua reputação, vai mexer na sua forma de se ver. Você vai precisar admitir que não é tão forte, tão maduro, tão resolvido quanto achava. Vai precisar aprender a dizer: eu preciso de ajuda, eu escorreguei, eu pequei, eu exagerei, eu não sei o que fazer. Não porque Deus queira te humilhar, mas porque Ele só enche vasos vazios. Ele só reveste com glória rostos que não estão cobertos. E sabe o que é mais lindo? É que quando você começa a viver assim, algo muda no ambiente ao seu redor. As pessoas param de admirar apenas a sua máscara e começam a enxergar a obra de Deus em você. Em vez de você ser admirado por ser perfeito, você passa a ser respeitado por ser verdadeiro. Você se torna um testemunho vivo, não de alguém que nunca erra, mas de alguém que, quando erra, corre para a cruz, se arrepende, se deixa transformar. E isso, no mundo de aparência em que vivemos, é revolucionário. Talvez hoje Deus esteja usando essa mensagem para te colocar diante de um espelho espiritual. E ao se olhar, você esteja vendo não só o que mostra, mas o que esconde. Talvez você esteja se vendo como Moisés, mantendo um véu que já não é mais necessário, sustentando uma glória que já se foi, em vez de buscar uma nova experiência real com Deus. Talvez esteja se vendo como Saul, incapaz de celebrar o outro. Como Davi, indignado com o pecado alheio, mas cego para o seu. Como Naamã, ofendido porque Deus não faz do jeito que você acha que merece. Se isso está acontecendo aí dentro, eu quero te dizer, isso não é condenação, isso é convite. É Deus te chamando para uma vida mais leve, mais honesta, mais livre. É Deus te chamando para trocar as máscaras por algo infinitamente melhor. A imagem de Cristo sendo formada em você, dia após dia. Se essa palavra está te cutucando, se algum ponto te expôs de um jeito que você não esperava, faz mais uma coisa. Além de comentar: Senhor, tira as minhas máscaras,
Compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que também vive no limite entre aparência e esgotamento. Tem muita gente sorrindo por fora e agonizando por dentro. Às vezes, um link enviado com amor pode ser o empurrão que falta para a pessoa voltar para Deus, não como personagem, mas como filho. E se você ainda não se inscreveu, eu quero te pedir com carinho. Se inscreve agora, ativa o sininho, deixa o like. Não é só número de canal, é estratégia para a mensagem do Evangelho continuar alcançando mais e mais pessoas num tempo em que tanta coisa vazia viraliza, mas aquilo que confronta e cura costuma ser ignorado. Quando você se engaja, o algoritmo entende que esse conteúdo é relevante e mostra para mais gente que está exatamente onde você esteve, cansada de fingir. Talvez hoje seja o dia de você dizer para Deus sem rodeios: Senhor, eu não quero mais viver escondido, eu não quero mais depender de máscaras. Eu quero te conhecer de verdade e ser conhecido por ti do jeito que sou. Ele não vai se assustar com aquilo que você mostrar. Ele já sabe. O véu pode enganar pessoas, mas nunca enganou Deus. Ele conhece o que você pensa quando ninguém ouve, o que você sente quando ninguém vê, o que você faz quando ninguém registra. E ainda assim, Ele te ama. Não porque você é apresentável, mas porque você é filho. A pergunta que fica para você é: você vai continuar investindo energia para manter personagens? Ou vai começar a investir energia para ser transformado? Uma vida de máscara é pesada, cansativa, solitária. Você pode até ser admirado, mas nunca será realmente conhecido. E no fundo, todo coração deseja isso: ser conhecido e ainda assim amado. É exatamente isso que Deus oferece em Cristo. Ele te vê por completo, sem filtro, sem verniz, sem pose, e diz: eu quero você. Não a sua versão editada, você. Talvez hoje seja o começo de um recomeço, o começo de uma jornada, de tirar véus, cortar personagens, renunciar papéis que não cabem mais em quem Deus está te chamando para ser. Não vai ser confortável, vai mexer com estruturas internas, vai confrontar desculpas, vai exigir decisões. Mas do outro lado disso, existe uma liberdade que você nunca experimentou enquanto vivia interpretando. Se essa mensagem te alcançou, se algo fez sentido para você, não deixa isso morrer quando o vídeo acabar. Volta para esse texto bíblico. Lê 2 Coríntios 3 com calma. Ora sobre. Ele pede ao Espírito Santo que te mostre com detalhes quais máscaras ainda estão aí. E se, enquanto ele mostrar, você sentir vontade de chorar, chore. Se sentir vontade de confessar, confesse. Se precisar pedir perdão a alguém, faça isso. Deus não te expõe para te envergonhar, Ele te expõe para te curar. E se você entende que não quer viver mais um dia sequer sustentando um personagem, coloca isso diante de Deus em oração. Onde você estiver, depois que esse vídeo terminar, dobra o joelho, se possível, e fala com Ele como quem fala com um pai. Não com frases prontas, mas com sinceridade. Ele não resiste a um coração quebrantado e verdadeiro. Agora, eu quero que você faça uma última coisa antes de ir embora. Escreve aqui embaixo, se essa palavra realmente mexeu com você: eu escolho viver sem máscaras. Essa frase é mais do que um comentário, é uma declaração. É como se você estivesse assinando diante de Deus e diante de quem ler, que você está disposto a entrar nesse processo de transformação, mesmo que doa, mesmo que desconstrua, porque você sabe que do outro lado existe uma vida muito mais alinhada com o que Deus sonhou para você. Que o Senhor te ajude a tirar, uma por uma, todas as máscaras que a vida, o medo, o pecado e o orgulho colocaram no seu rosto. Que o Espírito Santo te conduza nesse caminho de liberdade, de glória em glória, até que aquilo que as pessoas vejam em você não seja mais uma personagem perfeita, mas o reflexo real de Cristo sendo formado em você.
E que, da próxima vez que você se olhar no espelho, não veja apenas a imagem que aprendeu a mostrar, mas alguém que está, dia após dia, sendo restaurado à imagem do Filho de Deus.